Obrigada. Bom, eu gostaria de começar conversando com os senhores e com as senhoras, colocando a questão dos direitos reprodutivos e, portanto, a questão do aborto no marco dos direitos humanos, né? Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são considerados direitos humanos e, portanto, universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados desde 48. Né? Na Conferência do Cairo, em 94, a Conferência de População e Desenvolvimento, os direitos reprodutivos e sexuais foram colocados nesse marco, no marco dos direitos humanos. Portanto, se a gente está falando de um direito, a gente tem que pensar em formas de conseguir fazer com que as pessoas tenham esses direitos cumpridos, né? De pensar maneiras das pessoas poderem acessar esses direitos. No nosso país, o direito ao aborto, que a gente, entre aspas, chama de aborto legal, né? Os permissivos legais para fazer a interrupção da gravidez, eles datam de 40. E nós, até o 2013, não tínhamos uma legislação específica sobre isso, né? Foi necessário uma lei, né, que foi só em 2013 assinada pela Presidente da República, a Dilma Rousseff, que a gente passou a ter esse direito garantido. Então, doutora, a gente tinha uma norma técnica... Eu vou ter que fazer um outro intervalo. Porque, infelizmente, eu tenho médico. Todos sabem que eu passei por uma operação faz uma semana e acumulou com problema de coluna. E eu tenho médico e eu teria que ir ao médico. E o senador Eduardo Amorim disse que ficaria aqui um pouco e o senador Magno Malta também, naturalmente, ficará até o fim. Então, eu me retiro, dando uma salva de palmas a vocês todos aí. Foi um excelente debate, a favor ou contra. O que interessa é que a sociedade vai tendo uma visão mais clara deste tema tão importante que é as nossas vidas, né? Que nós não estaríamos aqui se não fossem as mulheres. Esse é do Malta, eu só acho que é do Malta. Oi. Malta, ele vai ficar um pouquinho aqui, depois ele vai passar para ti. Desculpe a interrupção, mas você vê o tamanho da determinação e do compromisso do colega e amigo senador Paim. Ele realmente é teimoso. Não sei como é que com menos de uma semana de operado, e não foi uma cirurgia, foram 2 cirurgias. E a semana passada ele já estava aqui com a gente no plenário, voltando. Portanto, não tem nem 15 dias que ele fez duas grandes cirurgias, né, professor Henrique? Meu professor, com muito orgulho, lá da nossa Universidade Federal de Sergipe, hoje que nos representa no Conselho Federal de Medicina. Então, podemos continuar, desculpa a interrupção. Bom, agradeço. Então, eu dizia que a gente tem um marco legal, né, e que até há pouco tempo atrás a gente não tinha possibilidade, a maioria das mulheres não tinha a possibilidade de acessar o serviço de atendimento por falta de uma lei, né? Existia a norma técnica do Ministério da Saúde que normatizava os atendimentos do aborto já permitido por lei, mas por falta de legislação também essa norma técnica ficava um pouco ao prazer do gestor implementar ou não implementar os serviços de atendimento nos seus municípios, nos seus estados. Então, exatamente por isso, a gente, conforme a Marista ela acabou de mostrar, a gente tem 55 serviços fazendo o atendimento àquilo que a gente chama de aborto legal ainda no país. Para a imensidão que é o país, a gente pode imaginar que a maioria da população feminina ainda se encontra desamparada, mesmo para aquilo que é considerado legal e legítimo e de direito, né?
Sem dizer, então, a questão do aborto inseguro. A gente sabe que a interdição legal e a interdição religiosa não tem feito nenhum efeito para que o número de abortamentos decline. A gente tem se mantido, pelo menos a estatística tem revelado, um número constante de números de abortamentos no país, né? E como minhas colegas já disseram, a consequência disso, quem paga são a população menos privilegiada do nosso país, né? Os dados têm mostrado que são as mulheres negras e pobres as que têm sofrido a consequência da criminalização do aborto. Porque as mulheres que têm dinheiro vão para fora do país fazer a interrupção num país onde é legalizado, ou mesmo em clínicas onde elas podem pagar, né, o preço estipulado, e não colocam em risco em nenhum momento a sua vida sexual, a sua vida reprodutiva e nem a sua vida mesmo, como duas das nossas companheiras no final do ano passado acabaram pagando com a vida por um abortamento seguro no Rio de Janeiro, né? Em 15 dias a gente perdeu 2 mulheres. Eu tive a grata satisfação de estar no final do ano passado num seminário em Montevidéu, onde estava presente o ministro da Saúde, e ele deu a notícia de que em um ano após a legalização do abortamento no país ou a descriminalização do abortamento no país, o Ministério da Saúde, né, e os serviços de saúde não tinham perdido nenhuma mulher. Nenhuma mulher morreu por ter feito o aborto. Nós perdemos 2 em questão de 15 dias o ano passado, no Rio de Janeiro. Uma morte perfeitamente evitável. Né? Não tem nada que justifique a mortalidade de uma mulher por ter feito um abortamento. Como as nossas colegas mesmos diziam, o desenvolvimento tecnológico, né, da indústria farmacêutica, o desenvolvimento tecnológico das pesquisas e de nossos cientistas levou à possibilidade da realização de um abortamento por métodos simplesmente medicamentoso, né? Eu tive também a oportunidade de estar no México quando foi legalizado na cidade do México o abortamento e tive a oportunidade de conhecer as clínicas de atendimento. O atendimento é feito ambulatorialmente. A mulher vai para a clínica, ela passa pelos profissionais, uma equipe multidisciplinar, como nós temos aqui na nossa norma técnica, né? São profissionais da área da medicina, da área da enfermagem, do serviço social e da psicologia, que são os 4 profissionais que vão acolher a mulher, né? E ela, decidida a fazer a interrupção da gravidez, ela vai receber os comprimidos, as cápsulas, e um folheto explicativo, dizendo as intercorrências que podem acontecer, e, claro, ela passa também pelo médico e pela assistente social e pela enfermeira que vão explicar para ela como deve proceder. Ela toma essas pastilhas em casa. E depois, quando ela tem uma menstruação um pouco mais abundante, mais forte, né, ela retorna ao serviço de saúde. E, naquela oportunidade também, nenhuma mulher tinha sido morta em consequência de um abortamento. Tudo o que a gente quer é que as nossas mulheres sejam recebidas pelo serviço de saúde de forma humanizada, né? Nenhuma mulher precisa que se condene ou que se coloque no nariz dela o dedo para dizer você fez isso ou aquilo errado. Nós vivemos num país laico, né? Todas as pessoas e todos os seus credos e não credos devem ser respeitados. Então, se a mulher decidir por uma interrupção da gravidez, ela e a sua consciência esclarecida que vão lhe dar um norte. Não somos nós, profissionais da saúde, não somos nós, políticos,
né, que vamos dizer a ela que ela não deve ou deve fazer. O que nós devemos, como servidores da saúde, é acolher essa mulher e dar a ela garantias de saúde, garantia de saúde. Né? Não é mais possível que, em pleno século XXI, a gente continue perdendo mulheres por um motivo tão pequeno em termos de procedimentos, né, médicos, e que a gente coloque em risco milhares de vidas de mulheres. Não é possível que a gente continue pensando a partir simplesmente de uma ótica, de um determinado olhar, sem pensar na complexidade da situação, que envolve não só a questão pessoal, médica, mas também social. Né? As mulheres não podem continuar pagando o preço que têm pago por uma ineficácia do serviço de atendimento brasileiro. Né? Porque as mulheres não têm sido acolhidas, elas não têm sido acolhidas. Né? Falta serviços de atendimento para aquilo que é legal. E falta atendimento humanizado para aquelas que incorreram a um abortamento inseguro. Nenhum profissional de saúde está lá como legislador ou como policial. Não cabe a ele denunciar essa mulher. O Código de Ética Profissional de nós da área da saúde, eu falo do meu local, que eu sou psicóloga, né, da área da saúde, não é possível que a gente possa pensar que temos o direito de dizer ao outro que ele fez ou que ele deixou de fazer de forma errada e ainda incriminá-lo por isso. No serviço de saúde, ele precisa de acolhimento. E, nessa casa, nós, mulheres, precisamos ser ouvidas. Né? Não é possível que a gente continue pensando, ou ainda dizendo, alguns parlamentares, que a questão do aborto só se discute por cima do cadáver dele. Né? Nenhum senador, nenhum representante parlamentar foi eleito para falar em nome próprio ou em nome de uma determinada congregação ou denominação religiosa. Todos eles foram eleitos para falar em nome da totalidade da população. E, por isso, nós exigimos, como mulheres e como representantes da sociedade civil, sermos ouvidas. Obrigada.